Salve galera do canal Ônibus na Veia, beleza? Edmilson aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje nada mais, nada menos que a presença ilustre aqui. O Papo de Motorista em Portugal hoje é com meu amigo do canal Busão na Gringa. Tamo junto, galera. É isso aí, pessoal. Então agora vamos fazer um vídeo top aí, Papo de Motorista em Portugal. E ele vai contar pra gente a experiência dele e a trajetória dele aí até hoje como motorista de autocarro em Portugal. Bora pro vídeo. Vamos lá, galera. Primeiramente, Silas, obrigado, meu parceiro, por você ter saído de casa aí essa tarde de sábado, né? Parou o seu sossego, o seu descanso. O Silas tá aí se recuperando aí também no problema de saúde. E se dispôs, teve esse tempo aí de vir aqui no canal, cara. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande ter você aqui pra... colocar o seu... como foi para você vir para a Europa, como foi para você trabalhar na Europa, né? E como foi para você entrar nessa profissão de autocarro. Então bora lá falar pro pessoal aí. Primeiramente, Silas, como nasceu essa ideia aí de vou para Portugal, vou ser motorista? Você já trabalhava com isso no Brasil? Como que foi essa trajetória sua aí? Bom, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar no canal. Pra mim é uma honra estar no canal, viu? Sempre segui você, sempre depois que me mandaram o seu canal eu comecei a acompanhar. E na verdade quando eu acompanhei você eu já estava aqui em Portugal, mas eu não trabalhava nessa área, eu trabalhava na área da limpeza, tanto que eu tenho um vídeo lá no meu canal que é de faxineiro a motorista de internacional, né? Mas é isso aí. Bom, quando eu estava no Brasil, eu decidi vir aqui para Portugal por causa mesmo da segurança, né? Os casos da segurança, o Brasil estava complicado demais e a área que eu trabalhava era uma área muito complicada. Eu trabalhava na área de escolta, carro forte, trabalho vigilante e sofri vários assaltos e já estava saturado, estava tomando muito remédio controlado e aquilo ali para mim já não estava fazendo bem, eu já estava entrando em estado de pânico e decidi vir para Portugal. Na verdade eu não me programei, eu fui um maluco, né? Do nada eu olhei para falou vou e pronto. Vou e acabou. Chegou para patroa, vamos para Portugal. Eu recebi, na verdade, eu fui assaltado em um desses da última vez eu fui assaltado e eu fiquei em estado de choque porque bateram, tem até um sinal, não lembro, não sei se tá desse lado aqui. Tá do lado de cá. Do lado aqui. E eu fiquei traumatizado com isso depois disso e eu desisti, né? E com uma semana eu falei pra minha mulher, eu vou pra Portugal. Ela, nossa, como assim você vai pra Portugal? Não, eu vou pra Portugal a semana que vem. Ela, meu Deus, você é maluco? Semana que vem? Eu falei, semana que vem. Vamos? Ela, não, mas não é assim porque tem escola e tal, não sei o que. Olha, se você quiser ficar, você fica aí, eu vou na frente, depois tu vai. E ela achou que era brincadeira. Com uma semana depois, que eu comecei a me recuperar um pouco mais, comprei uma passagem e vim embora. Depois de 8 meses ela veio e estamos aí nessa luta, mano. Mas foi sem programar nada, do nada, deu a louca lá mesmo, eu tinha um dinheiro na conta e vim embora. Isso foi em qual ano que você veio pra cá? Eu vim pra cá, a gente tá em 2022, no finalzinho no comecinho de 2021. Depois assim que abriu as fronteiras da Covid, acabou a Covid, eu já vim. Pós-pandemia, né? Finalzinho de 2021. Caraca, você é de qual região do Brasil? Eu sou da Bahia, mas morava em São Paulo, em Budas Artes, São Paulo. Em Budas Artes, fiz muita entrega em Budas Artes, rodei Budas muito. Artes é top. Ali é muito... fiz muita entrega naquela região. Pô, e aí do nada você falou, beleza, vamos para Portugal, veio. Claro, acredito que deve ter tido um período difícil de adaptação, né, no início para chegar aqui, né? E aí chegando aqui você começou a trabalhar em outras áreas, né? E viu, da onde foi que surgiu aquela ideia? Falou, pô, motorista de autocarro. Lá no Brasil você já tinha categoria D, no caso, ou você já tirou aqui? Tinha categoria D, porém quando eu cheguei em Portugal eu não pensava em trabalhar com autocarro, né? Eu tinha categoria D, porque eu trabalhava com escolta, trabalhava no carro forte, então lá tinha que ter a categoria D. Mas quando eu vim, era na época de fazer a minha renovação, então eu pensei, poxa, eu não vou trabalhar com nada lá, então eu vou rebaixar de novo minha categoria para B, e chegar lá, vamos ver o que vai dar. Mas eu quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer aqui. E na parte dos trabalhos, o meu primeiro ano é o que eu sempre falo no meu Instagram, o que eu sempre falo para todo mundo. O primeiro ano do imigrante é o ano mais difícil aqui em Portugal. Eu acho que para todo mundo. O primeiro ano, gente. O primeiro ano é onde eu falo pra todo mundo, o primeiro ano é onde a pessoa vai decidir se realmente ela quer ficar em Portugal ou se ela vai dar aquele baque de realidade, não é isso que eu queria, eu vou voltar pro Brasil, isso aqui pra mim não tá legal, é o que a gente vê, o que acontece. Sim, eu tenho uns seguidores que veio, ficou 15 dias, 20 dias, 30 dias e não conseguiu ficar, não se adaptou. Então eu falo, gente, o primeiro ano é o mais difícil. O primeiro ano meu foi o mais difícil porque eu tive que fazer coisas que eu nunca tinha feito no Brasil, né? A gente sabe que a gente tem, quando sai do nosso país, a gente tem que fazer coisas que a gente nunca fez. Da sua zona de conforto. Da zona de conforto. E eu trabalhava lá na área da segurança, tinha poste de arma, trabalhava tranquilo, sentadinho na viatura, era sentado dentro do...
sempre tranquilo, e a gente sempre achava, e eu sempre chegava em casa, poxa, cansado, esse trabalho não sei o quê. E quando eu aprendi o que é trabalhar, depois que eu vim para Portugal. E você já dominava o seu cenário de trabalho, sim, você tinha domínio sobre ele, Quando eu cheguei aqui foi totalmente diferente. Meu primeiro trabalho, eu lembro, hoje eu moro no Porto, né? Eu resido aqui no Porto, mas quando eu cheguei aqui em 2021, eu fui direto para Lisboa. E o meu primeiro trabalho foi numa obra, cara. Eu cheguei aqui no inverno, né? Já cheguei errado, como eu saí desesperado, não tinha me programado, não tinha contato com ninguém, não sabia qual era a época que tinha que chegar. Eu só comprei a passagem e vim, maluco, doido. Eu ouvia todo mundo falar, vamos para Portugal que lá dá dinheiro, e isso aí vai ser um assunto mais para frente. E pronto. E aí eu vim, meu primeiro trabalho foi na obra. E aí foi na primeira semana, já tomei aquele baque de realidade, e eu olhava e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu levantava no inverno, 5 graus negativo, às vezes 1 grau negativo, aquela chuva, e eu tinha que andar tipo 10, 15 minutos para chegar no comboio, e depois pegava comboio de uma cidade para outra ponta da cidade para começar a trabalhar. Eu lembro que meu primeiro trabalho eu tinha que andar mais ou menos 1h40 de comboio para chegar na obra. Chegando no comboio, o cara me pegava e a gente ainda viajava mais uns 30 minutos para uma outra cidade. E eu comecei a trabalhar ali de ajudante de pedreiro, ajudante de pintor. Fazia um pouco de cada coisa, não tinha experiência em nada, tinha que fazer. Ganhando, na época, eu lembro, eu ganhava 20 euros o dia, né? O dia era 20 euros, porque eu não tinha experiência nenhuma, e eu ganhava 20 euros e falava, poxa, mano, olha, bacana, quanto dinheiro. E eu achava que aquilo ali era dinheiro, né? Então, foi muito complicado. Depois disso, eu tomei alguns golpes, nesse mesmo trabalho, trabalhei, não recebi. Aí, depois de 6 meses, vim pro Porto, também arrumei um emprego aqui na área da limpeza, da pintura. Trabalhei um tempo com pintura com o Marcos, que é um brasileiro, que hoje é um grande amigo meu, sempre indico pessoas para ele, onde foi que eu comecei a dar uma melhorada. Depois disso fui para a área da limpeza, onde eu dirigia uma carrinha, levava um grupo de pessoas para determinados lugares, para trabalhar fazendo limpeza em prédios, escritórios, escolas, em tudo, enfim. Então foi um trabalho que eu mais fiquei aqui em Portugal, que era o menos pesado, mas também não deixava de ser um trabalho cansativo. Diferente daquilo que você fazia. Era diferente do que eu fazia. A outra pergunta foi... Como que surgiu essa parte de vou trabalhar em autocarro? Da onde que surgiu? Onde que foi você falou, pô, essa área aqui dá pra mim seguir nela? Sim. Essa parte foi engraçada, tem até muito a ver com você. Eu até agradeço pelo seu canal, que realmente ajuda, né? Vários vídeos sempre tive contato lá com você, nunca me cobrou nada no canal, sempre respondeu. E foi assim, eu tava na limpeza e tinha um amigo meu que ia trabalhar no autocarro. Olha, Silas, eu vou tirar carta de autocarro, que é o ônibus aqui em Portugal. Por que você não começa a procurar sobre isso? Eu falei, olha, mas como que a gente vai trabalhar nisso? Eu não sei como é que funciona e tal. Olha, tem um canal aqui, eu vou te passar, eu sigo esse cara aqui, e eu comecei a assistir ele e, sei lá, fala com ele e vê o que você consegue. Foi quando ele me mandou ele tinha me mandado o seu canal. Na época ele me mandou o seu canal e o canal do Dudu. Não sei se eu posso falar o Pode, não. O do NH é nosso amigo, Daniel vivendo na Europa. Tem vários colegas aí que faz parte desse universo, né? Tem muitos, cara, vixe, aí tem tanto que trabalha aqui em Portugal como fora, aí vixe, tem muitos aí. E aí foi quando me mandaram o seu canal, aí depois que eu comecei a procurar, eu comecei a assistir o seu canal, aí eu comecei a olhar e começou a aparecer pra mim um monte. Aí eu comecei a seguir o Du, comecei a seguir também o Daniel, também não conheço o Daniel, o Du eu já conheço. E eu comecei a assistir os seus vídeos e como é que fazia troca, não sei o que. Falei, poxa, eu vou começar a ver como é que isso aí. Aí comecei a juntar o dinheiro, fui lá e fiz primeiro a troca, né, da minha carta, a troca da carta do Brasil para Portugal. E também é complicado falar de carta, de troca de carta, porque tem cidades que você leva, igual o meu chegou em 30 dias. Eu tenho colegas e tenho seguidores que falam, Silas, eu tô com 6, 7 meses que ainda não chegou minha carta. Gente com um ano e não tinha carta. O meu foi muito rápido, foi coisa de Deus, porque eu fiz, foi tudo na sequência, eu tinha um dinheiro, falei, vou fazer a troca, pronto, 30 dias estava com a carta. Pronto, agora eu vou fazer a inscrição, no segundo passo, é fazer a inscrição na autoescola. Fui lá, tinha um dinheirinho, comecei a trabalhar, aí eu trabalhava na limpeza à noite, como aqui a gente não ganha tão bem como as pessoas falam no começo nesses subempregos. Trabalhava na limpeza durante o dia, à noite, para poder fazer a carta que eu fiz, trabalhei 1 ano, olha só, eu trabalhei quase 1 ano na limpeza, voltei para o restaurante à noite, para esse dinheiro do restaurante me sobrar e eu juntar e pagar a carta. Fui lá. Isso é importante, viu, pessoal? Olha a trajetória do Silas, as coisas não acontecem da noite pro dia, por isso que ele falou que muita gente vem,
não fica, volta, porque assim, tudo, cara, você tem que entender, você saiu do seu país, você vai começar do zero em outro lugar, literalmente do zero. Desculpa te interromper, Não, Silas, tamo junto. E aí foi isso, aí eu fiquei mais ou menos uns 8 meses, 9 meses, quase um ano, eu sei que foi quase um ano, juntando esse dinheiro da restauração, para poder tirar a carta. Quando eu fui tirar a carta, aí eu já tava lá também, já tava mais amadurecida a ideia e tal, comecei a ver algumas escolas lá que você tava indicando lá no seu canal de fazer, de tirar a carta, o CAN e tal, e foi tudo na sequência, Edmilson. Fui lá, fiz a carta, com 3 meses mais ou menos eu já tava com a carta D na mão, porque eu à noite, a parte da noite, eu ia todos os dias para a autoescola para poder adiantar. Porque lembrando, galera, que nem todo mundo o caso vai ser igual ao meu, tá? Lembrando que praticamente eu parei minha vida para poder só fazer isso, porque a gente não tem tempo para nada aqui. Exato. Então foi 3 meses todos os dias. Saía no trabalho, corria para a autoescola, durante 3 meses eu estava com minha carta D na mão. Depois, mais 30 dias de CAN. 24 dias do CAN. Depois que eu tirei o CAN, comecei a procurar, né, emprego. E aí as pessoas falam, Silas, como é que você procura emprego aqui em Portugal? Sempre dou dica, gente. Hoje a gente está aqui, hoje a gente está aqui no Terminal Campanhã, não é isso? Exato. E geralmente, galera, o que eu falo, uma dica top, o que eu fiz? Eu não conhecia ninguém na época. Eu vim aqui no Terminal Campanhã, né, vim no Terminal Campanhã, e no autocarro, na porta, na lateral, tem o nome das empresas. Todos tirou o CAN, a primeira coisa que você vai fazer, depois que está com o CAN na mão, vai no terminal, você que está em Lisboa, tem Oriente, na porta, na lateral, tem o nome das empresas. Anota, entra no Google e pesquisa e vai deixar o currículo, vai pessoalmente. E uma coisa que eu falo, vá pessoalmente, tá? Geralmente é bom ir pessoalmente, que a pessoa, se o dono estiver lá, geralmente é os donos que tá, o dono vai te ver, já vai ter ali um primeiro contato. E aqui eles têm muito disso, né? O visual, que eles vão ver da pessoa, né? Às vezes o que acontece, eu tenho um amigo meu que, Silas, olha, você arruma um emprego pra mim aí na Espanha? Aí na Espanha? Ah, beleza, arrumo. O patrão fazer a pessoa morar lá em Lisboa, tem que ir lá na Espanha, só para poder conversar com o patrão, e às vezes não vai ficar no trabalho, mas o patrão ele quer ver você. Exatamente. Entendeu? Então é bacana e é complicado ao mesmo tempo, e não é fácil. Tem que ter muita dedicação, força de vontade, e força de vontade, porque senão a pessoa desiste. E a necessidade também faz a pessoa ter essa força de vontade. É que nem o Silas falou, a necessidade dele fez com que ele entender que para ele chegar no objetivo dele, ele ia ter que se sacrificar. Sacrificar o quê? Eu vou sair do meu trabalho, eu tenho que fazer o CAN. E o CAN é exaustivo, eu falo que eu fiz o CAN. Quem já fez curso de transporte coletivo no Brasil também, a resolução meu, sabe como é exaustivo. Você tá ali horas e horas e vendo coisas que você fala assim, mas cara, isso é coisa que eu já vi quando eu tirei a carta, mas você tem que estar ali, porque você tem que ter uma certificação. Então são coisas que você já viu e é exaustivo. E o Silas passou por esse processo. Cansado, saiu do trabalho, mesmo assim foi para conquistar o objetivo dele. Agora, infelizmente, tem gente que faz o quê? Fala, não, é muito trabalhoso e tal, e não põe pra frente. Entendeu? Então isso que o Silas está falando é importante. Você quer vir, você quer trabalhar com outro carro, tem objetivo, mas saiba que tudo tem degraus para você subir. É uma escada, você tem que subir nos degraus. Eu quero aproveitar aqui também e mandar um alô aqui pro meu amigo aí do Rota Lusitana, né? Márcio Rota Lusitana, que a gente comentou aqui sobre pessoas que têm canal. O Adriano também, Rota da Europa. São pessoas que têm canal, né? Como a gente disse, o Du, o Daniel, são pessoas que têm canal. O próprio Silas hoje, ele é aí um influenciador e ele traz um conteúdo, garanto que ajuda muitas e muitas pessoas. Como eu tive, graças a Deus, o meu vídeo chegou até ele, pôde ajudar de uma forma boa. O vídeo dele também deve ter chegado em muitas pessoas e deve ter ajudado também de uma forma boa. E esse é o intuito que a gente faz vídeo, é exatamente isso, para que chegue nas pessoas que precisam. E se falar a verdade, a gente não ganha dinheiro com isso, né? Isso que eu ia falar agora. A gente investe dinheiro. A diferença do nosso canal aqui, que é extremamente 100% gratuito, gente. Sim, sim. Você não vai gastar nada para seguir a gente, então vale a pena. Exato. Se a gente fosse fazer aqui, ficar fazendo merchandising, ficar vendendo isso, ficar fazendo aquilo, e cara, a gente talvez poderia até ganhar alguma coisa, mas não, o que a gente faz é divulgar a informação que a gente tem. Aquela informação que às vezes a gente obtém por estar no meio da coisa aqui, no meio do, como diz meu amigo Alexandro, no meio do olho do furacão, a gente tem essa informação e repassa para vocês, entendeu? Silas, vamos lá. E você veio daí a sua primeira empresa que você trabalhou de autocarro, como é que foi? Você chegou lá, já fez a entrevista, entrou, começou a trabalhar, quais empresas você passou até hoje? Até hoje você tá aí, o Silas hoje que conhece a Europa inteira, cara, esse cara aqui é fera no internacional, viu? Olha, a primeira empresa não tive uma experiência muito boa, né? Eu não vou falar o nome, né, por questão ética da empresa, sim.
Mas para quem me segue, daqui Vai a pouco saber. eu tenho certeza que vai colocar vai o nome, vai colocar lá nos comentários, a pessoa que me segue vai lá colocar, porque o pessoal gosta de ver o circo pegando fogo. Mas eu não vou falar. A primeira empresa, então, depois... eu dei essa dica toda, gente, mas o meu passo a passo não foi esse, tá? Hoje eu dou essa dica de você pegar o nome do autocarro na lateral, mas na época eu não tinha ainda toda essa visão. Mas eu cheguei a fazer isso, mas eu não consegui porque eu não tinha experiência. Porque por mais que eu tenha experiência no Brasil, em outro país, quando chega aqui é a mesma coisa que você não tiver nada. Então o que eu tive que fazer? Comecei a olhar os urbanos. Você tem que ter pelo menos 6 meses de urbano para você trabalhar no Expresso. Isso, gente, que eu vou falar para vocês também pode ser exceção, tá? Talvez pessoas que vão assistir a gente já vai comentar também assim: ah, eu fiz o CAN, já fui direto pro Expresso. Bacana, pode acontecer, tá? Pode acontecer sim. Como eu conheço também a minha amiga Thalita, né? Que é uma das melhores, uma das chofés femininas aqui, mulheres aqui do Expresso também, tem Instagram, da Flix, também, Instagram. Tem a Thalita lá, gosto muito dela. Inclusive a semana que vem eu vou estar com ela. E ela também, ela foi essa exceção. Ela fez o CAN e do nada ela passou na frente de uma empresa, estava lá uma placa. Gente, mas porque estava precisando, tá? Mas no meu caso, na época eu cheguei, era inverno de novo, e eu no inverno não tenho muito trabalho nos expressos, não tenho muito trabalho assim. Então, primeira empresa que eu fui foi uma de urbano, onde eu não tive uma experiência boa, porque eu trabalhei mais ou menos lá uns 6 meses, e todo mês eu fazia hora extra, amplitude de 15 horas, quem é do urbano sabe que a gente faz 15 horas, e aí eles querem pagar uma hora extra só, e às vezes nem paga essa hora extra, então... E eles assim, eles colocam 2 horas de almoço, te empurra 2 horas de reserva, e você sai de casa às 7 horas da manhã, 6, 7 horas da manhã, fica o dia inteiro preso na empresa. Chega em casa meia-noite, 11 horas. E você vê, ali você trabalhou 8 horas, teve 2 horas de horário de almoço, teve 2 horas de reserva, hora extra que é bom. E não ganha. Então, aí quando chegava no final do mês, poxa, fiz tantas horas extras, vou ganhar tanto. Primeiro baque, primeiro mês, 640 euros da minha conta. Aí ligo na empresa para perguntar o que aconteceu. Ah, foi um erro que teve no sistema e tal, porque tá vindo imigrantes do Brasil e tal, e a gente acabou colocando aí o desconto que não era para colocar. Não sei, tá, beleza, vamos trabalhar. Segundo mês a mesma coisa, 500 euros, no outro mês 300 euros, aí teve uma hora que eu cheguei, parei o autocarro. Só foi abaixando. Foi só abaixando. Teve uma vez que eu tava aqui, passando aqui por Campanhã, e o chefe tava mesmo parado aqui onde a gente tá hoje. Parei o autocarro aqui e falei para ele, então, a gente vai resolver minha situação, ou eu vou deixar o autocarro aqui e eu vou para minha casa. Não, vai trabalhar que amanhã você passa lá na empresa e a gente vai conversar. Aí no outro dia me chamou lá na empresa e tal, vou arrumar e não sei o que, trabalhei o mês inteiro. Quando chegou no outro mês, a mesma coisa. Aí eu peguei, desisti, saí dessa daí e já fui procurar outra. Aí fui para outra empresa, né, para outra empresa de urbano, aonde eu comecei, aí sim, comecei a trabalhar, comecei a receber o básico lá que eles pagam, que é o justo que eles pagam. E aí eu comecei a me levantar, tal, fiquei ali 6 meses nessa outra empresa. Dessa aí eu fui pro Expresso. Aí eu arrumei, aí sim, eu já tinha uma experiência. Aí já era o verão, gente, olha só, já era verão, que foi o mês de março. Aí eu já fui, comecei a mandar currículo, comecei a ligar. Na primeira que eu mandei o currículo já me chamou, né? Que é uma empresa que é a Zap Veloz, que é a Morning, né? Uma empresa também muito boa aqui no Porto, é onde eu fui trabalhar. Então eu fui trabalhar lá na Zap, né? E comecei a fazer o Expresso. Porto, Lisboa, e aí por aí foi. Depois do Expresso, eu trabalhei um tempo nela, dela já fui direto pro Internacional, mano, que aí eu fui pra Socitransa, que é uma empresa que eu trabalhei até o mês passado, saí agora por motivo de segurança, né, peguei uma pneumonia muito forte, tô me tratando, inclusive eu vim gravar hoje aqui pra ele, eu tô até feliz que eu consegui sair hoje de casa, já tava mais ou menos 2 semanas, o pessoal tá me acompanhando no Instagram, 2 semanas já sem sair de dentro de casa, com muita dor no corpo, e eu acabei pedindo a demissão da empresa, mas o ano que vem, no próximo verão, eu vou voltar pro Internacional, já conversei com o patrão, tá tudo certo, mas primeiro, agora esse resto de ano eu não posso mais viajar por enquanto, porque a pneumonia é uma pneumonia silenciosa que eu tô, e eu ainda tô muito ruim, mano, então eu vou ter que primeiro agora me tratar, me cuidar, porque aqui é diferente do Brasil. Aqui no Brasil, igual a gente tava conversando ali fora agora, lá no Brasil a gente toma as bezetacil e rapidinho cura, e aqui não, aqui é só comprimido, e gente, a gente sabe que pneumonia não se cura só com comprimido, então agora eu vou ter que ficar um tempo aí, uns 3, 4 meses de repouso, o médico pediu, e aí quando eu terminar esse repouso aí, já vai estar no inverno, não vai ter tanto trabalho. Então eu vou deixar agora, eu vou ficar tranquilo, vou voltar pro urbano, vou ficar no urbanozinho lá perto de casa, de segunda a sexta, só para poder manter ali atualizado, né, não ficar muito tempo parado. Eu vou lá, hein, galera, vou combinar de ir lá um dia, fazer aquele bloco que eu fazia lá, percorrendo linha, vou percorrer uma linha com ele lá. Vamos lá fazer uma carreira comigo lá. E aí vai ser isso, eu vou ficar agora um tempinho afastado, mas o ano que vem já volto pro Internacional. Minha intenção é voltar e continuar no Internacional. Gosto muito do Expresso, é o que eu gosto de fazer, é viagem mesmo. Cara, e assim, eu tô nessa profissão há muito tempo, né?
E hoje eu não me vejo em outra profissão. Assim, eu acho que eu não consigo, principalmente se eu tiver que trabalhar, voltar a trabalhar assim num local fechado, igual lá no início da minha vida, quando eu comecei a trabalhar no início da minha vida não, né? Quando eu comecei aí minha carreira laboral, eu era gerente de loja e hoje eu não me vejo, hoje nem que fosse por um salário bom, eu não me vejo trabalhando num local fechado, onde eu não tenho esse contato aqui, essa visão. E hoje você, Silas, assim, depois desses anos aí de experiência rodando, você acha que você conseguiria sair disso hoje? Não. É difícil, Gosto né? muito. Quem experimenta... Quem experimenta trabalhar no autocarro, parece que vira um vício. E eu não entendia nada de carro, não entendia nada de ônibus, não entendia nada de modelo, de marca. Pra mim é tudo a mesma coisa. Foi tudo novo. Tudo a mesma coisa. Hoje a gente já chega, poxa, o cara, olha lá o cara. Hoje aqui é engraçado que a gente vê o motorista e a gente começa a falar assim pra pessoa, quando a gente vê o motorista com a Setra, por exemplo, que é um dos carros tops que tem aqui, aí a gente já fala assim, ó, aquele ali é motorista de luxo. O Setra é igual no Brasil, que você tá lá na rodoviária, você chega com um G7zinho executivo, toquinho, aí o cara chega lá com DD, 3 eixos, rapaz, é a mesma coisa, ou 4 eixos, é assim, a mesma sensação. E aqui agora a gente chega ali, a gente fica analisando os motoristas, quando a gente já vê o cara com um carro desse, vixe, esse daí já é aquele que já fica ali com o patrão, não sei o que e tal, mas não é, gente, às vezes é porque o motorista é bom mesmo, tá? Eu não tinha, igual você falou, eu não tinha contato com autocarro no Brasil, né? Mas eu já tô aqui há 3 anos com experiência, né? 2 anos e quase 3 anos já com experiência com autocarro. Nunca, graças a Deus, nunca tive um acidente, nunca bati um carro, nunca parti nada. Minha condução sempre foi boa. Olha que eu não tô falando assim, porque não, porque assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Isso aqui, a gente não pode sair igual um maluco achando que isso aqui é um carro pequeno. E pessoas, a gente vê que também motoristas antigos que tem vício de carro pequeno, isso aqui não pode, né? Carro pequeno é carro pequeno, carro grande é carro grande. Responsabilidade, ainda mais o carro que eu dirigia, 70 passageiros, imagina. 70, é responsabilidade. Vezes, que nem hoje eu vim de Lisboa com criança, cara. Para pra pensar, você aí com seu filho em casa, qual o preço da vida do seu filho? Não tem preço, não tem. E aí imagina, você vai colocar dentro do autocarro e o motorista tá ali, ele é responsável pela vida de todo mundo que tá aqui. Então assim, é uma responsabilidade muito grande. As empresas realmente têm que trilhar, as pessoas têm que ali ter um foco naquelas pessoas que realmente vai fazer a função e tem controle, porque é uma, como é que se fala? É uma responsabilidade muito grande, né, Silas? Silas, vamos lá, hoje você já falou da questão, né, de por que você veio, né, como a pessoa tá aqui, como que ela vai conseguir um trabalho depois que ela pegar as certificações, que é a carta e o CAN. Mas hoje eu recebo muitas perguntas no Brasil da galera que é da nossa área, caminhão, tudo, eles falam, Edmilson, como é que eu faço para ir para aí, cara? Eu queria tanto ir trabalhar. Qual o conselho que você dá para aquela pessoa que hoje está sentada, está assistindo a gente e fala, pô, eu teria a coragem do Silas de fazer essa empleitada aí. Pra mim, o meu motivo é esse, ou o meu motivo é aquele, mas eu tenho essa coragem do Silas e eu queria fazer essa loucura que ele fez. Qual o seu conselho que você dá pra essa pessoa? Olha, primeira coisa é fazer o que eu não fiz, tá, gente? Visto de procura de trabalho. Muito importante. A primeira coisa, Silas, você é hipócrita porque você chegou aí como turista e tal e ficou. Gente, os tempos são outros, os tempos são outros. A política aqui hoje é outra. Hoje eu tenho título de residência, tenho um cartão cidadão, tenho toda a minha documentação aqui, graças a Deus. Mas hoje em dia, quem chega aqui como turista já não consegue mais a documentação. Sim. Então, o principal motivo, o principal fato para você estar aqui hoje é o seu documento. Então, a primeira coisa, título, visto de procura de trabalho. Tendo esse visto em mãos, você vai comprar sua passagem, vai vir para Portugal com sua reservinha boa. Gente, lembrando que a gente não vai falar muito de valores aqui, porque senão o vídeo também fica muito grande, para a gente não alongar muito. Mas, por exemplo, só para vocês terem questão de valor, se for uma pessoa, no mínimo hoje, no mínimo, chutando baixo, 4.000 euros, tá? No mínimo uma pessoa, para você vir, ficar num quarto, já na mesma semana procurar documento e já começar a trabalhar no outro mês para você não se apertar. No mínimo 4.000, tá? E com família, gente, é mais complicado, que às vezes até você ter o dinheiro no bolso não significa que você vai encontrar uma casa fácil. Uma casa, isso que eu ia falar. Então, se uma pessoa hoje é 4.000, se você vai vir com 5 pessoas, 4, multiplica esse valor de 4.000 para cada pessoa, tá, gente? Porque quando você vir para cá, só 5.000, dependendo se você for arrumar uma casa e conseguir, só 5.000 euros vai numa casa, tá? Porque são aí 3 calção e um arrendamento. Tá? Então já 3 calção, são 4 calção, 3, tem pessoas que pedem 7. Então
é isso aí. Você chegando aqui em Portugal, procura um emprego, gente, de qualquer coisa. É limpeza, é obra, é padaria, restaurante, o que tiver. Para as mulheradas, hotel, você que trabalha com cabeleireiro, vai trabalhar aqui no salão. Porque se você já tem com visto de procura de trabalho, você precisa do contrato. Tendo um contrato, aí sim, você já consegue dar entrada no seu título de residência. Gente, isso aí vai demorar mais ou menos de 6 a 1 ano para você conseguir tudo isso. Depois desse período, que você ainda vai começar a trocar a sua carta para a categoria D, que vai levar mais uns 3, 4 meses, dependendo da cidade onde você vai. Depois mais uns 3 meses pro CAN, se você não tiver tempo todo dia igual eu, tinha que ficar todo dia fazendo um pouquinho. Então, se você tem tempo, você consegue fazer em 27 dias, em 24 dias, se não me engano é 24 dias corridos. Mas aí você tem que ter um dinheiro reserva para poder sair do trabalho e poder bancar o CAN e ficar e pagar as coisas dentro de casa. Como eu não tinha isso daí, vai fazer devagarzinho. Depois disso aí, gente, que você vai fazer o quê? É CAN, é a carta, CAN, e aí você vai começar a procurar o seu trabalho. Então é assim, vai levar mais ou menos 1 ano e meio para você conseguir fazer tudo isso aí. Silas, mas eu tenho pessoas que chegou aí e conseguiu fazer em 6 meses. Gente, é assim, cada caso é um caso. Hoje em dia, a AIMA tá demorando, o IMT tá demorando, é muito imigrante. Sim. Então você não pode ir pelo que o seu amigo fez e deu certo, e fulano fez e deu certo, ciclano fez e deu certo. E às vezes pode ser você o contemplado de não dar certo ser tão rápido assim, né, Edmilson? A gente tem que ser sempre otimista, mas a gente tem que ser realista. Né? A gente tem que ser realista, a gente tem que, no mínimo você tem que pensar assim, olha, eu vou para Portugal, mas eu já sei que eu vou ficar lá pelo menos 1 ano e meio, trabalhando em outras coisas que eu nunca queria trabalhar aqui no Brasil, eu nunca iria trabalhar no Brasil. E aqui vai ter que fazer de tudo, sem frescura, regaçar a manga e pau no gato, senão não vai. E lembrando, pessoal, uma coisa também muito importante que as pessoas precisam entender. Você está saindo do seu país, você está indo para outro país. O idioma é o mesmo? É o mesmo. O sotaque é um pouco diferente. Dá para entender? Legal, dá para entender. Só que você está indo para uma cultura diferente. Então você tem várias coisas que você tem que entender, desde como você tem que se portar, desde como as pessoas vão te ver. Por quê? Porque você está indo para um local que de repente para você as coisas são, que nem o Silas comentou, aqui as coisas são demoradas. Pra gente, a gente pode olhar assim e falar, nossa, mas cara, aqui é muito demorado as coisas, aqui disso dá raiva, no Brasil é rápido, lá já faz aquilo. Tá, mas lá no Brasil é a nossa cultura, aqui já é a cultura deles. Então o que a gente tem que fazer é o quê? É esperar. Infelizmente é esperar, entendeu? Bom ou ruim, a gente tem que ter essa paciência. E as pessoas têm que entender isso. Tá saindo do Brasil, da sua zona de conforto, tá indo para um outro lugar que não é o seu, não é nossa casa é o Brasil, claro. E assim, a gente tá acostumado com o jeito que as coisas são feitas no Brasil. E a gente vai ter que se acostumar com o jeito que as coisas são feitas aqui, né, Silvio? Sim, e sem lembrar também, galera, as gambiarras, tá, gente? O famoso jeitinho brasileiro. Olha, eu conheço fulano que, se você der tanto... Ah, Edmilson, se eu te der, Edmilson, vamos fazer o seguinte, você tá demorando sua carta, não tá? Ó, tem um amigo ali que se você der quinhentão, uma semaninha a carta tá na sua mão, mano. Ó, o CAN também é a mesma coisa, então. Gente, presta atenção no que eu vou falar agora, no internacional, tá? Na empresa que eu trabalhava. É lógico que os patrões não sabiam, tá, gente? Não é culpa da empresa, porque também a empresa não vai pegar ali, são milhares de pessoas entrando, vai ficar pegando documento, só vai mandar para poder ficar verificando o documento. A pessoa chegou com o documento original, e não era brasileiro, tá? Era de outro país, também não vou falar qual é o país, em questão de ética. E começou a trabalhar com a gente no internacional. E em uma dessas paragens, em uma dessas abordagens, essa dupla de motorista estava com documento falso, carta falsa, CAN falso e título de residência falso, gente, tá? Saíram lá daqui de Portugal, na fronteira de Espanha com Portugal, tava tendo lá a paragem, a Blitz, saíram lá dupla, algemada e presos, tá, gente? E agora a gente tá acompanhando o caso, eles vão ser condenados por falsificação ideológica, falsificação de documentação, e aí vai ficar no mínimo aí 15 aninhos preso por causa de documento. Gente, você sabe o que é 15 anos preso? Aqui funciona, gente. Aqui... E assim, talvez a pessoa acreditava que era legítimo o documento, né? Acreditava. Cara, isso é tão sério que, conversando com amigos que são até motorista de caminhão, de cargas, se você... Aqui tem um grande problema de imigração ilegal, né? Assim. Então, se você tá ali, parou a sua carreta ali, como a gente chama no Brasil, e vai lá tomar um banho, você volta, alguém se escondeu ali dentro, lá na frente a Blitz te pegar... Meu irmão, quem paga pelo aquilo é você, cara. Pra você ter ideia como o negócio é sério. Até você provar que o focinho de porco não é tomada, cara,
é um problema sério. Como aconteceu no caso das pessoas que o Silas está falando aí com documento. Gente, 15 anos não é brincadeira, ou seja, 15 anos perdido, porque a pessoa às vezes não quis esperar um ano e meio para pegar a documentação original, tá, gente? É o que eu tava falando, às vezes a pessoa, por ter aquela pressa, aquela necessidade de às vezes querer chegar e já começar a trabalhar, a gente tem um ditado lá no Brasil que a pessoa fala que a pessoa quer colocar a carruagem na frente dos cavalos, dos bois, né? Exato. E aqui é perigoso. Então, por causa de um ano, às vezes que ele tinha que ter esperado aí um ano e meio para poder pegar a documentação original, foi lá, pagou, pegou a documentação falsa. E na Blitz, gente, fronteira, talvez, eu penso assim, se ele tivesse ficado aqui dentro de Portugal, no Expresso ou no Urbano, não aconteceria nada, né? Talvez, né? Não sei. Mas no internacional, a gente sabe que assim, eu faço internacional, já mais ou menos fiz ali, fiquei um ano e meio ali no internacional. Então o que vai acontecer? Toda fronteira que você para é uma surpresa. Às vezes eu passava direto, mas passava na fronteira direto, às vezes eu passava direto pela fronteira e ninguém me parava. Sim. 2 quilômetros para frente vinha 2, 3 carros da imigração atrás e mandavam encostar, né? Porque eles pegavam mesmo no pulo do gato, às vezes era assim. Então é uma caixinha de surpresa. Então, por causa de um ano e meio, né, o que eu falo, eles poderiam ter esperado. E isso eles estão em liberdade aguardando ou não? Não, já foram presos, saíram do carro já algemado por causa que já caracterizou na hora a falsificação ideológica. Já faz quanto tempo? Vai fazer agora uns 3 meses já isso daí. E hoje o que você falaria assim, tipo assim, para as pessoas que hoje tá no Brasil, ela ganha um salário que é razoável, até você mesmo pode definir um teto. O que seria vantajoso para essa pessoa entre vir e não vir? Porque às vezes eu fico vendo pessoas que tá no Brasil e ela tem até que um salário bom, pessoas que falam assim pra mim, pô, aqui eu tô, sei lá, eu tô na cegonha, eu tiro 8, tiro 7 e eu queria ir pra aí e tal. O que eu falo pra pessoa? Eu falo, peraí, então você tem que ver, você quer vir por questão de dinheiro ou você quer vir por espírito aventureiro? Hoje eu tô aqui muito pelo meu espírito aventureiro, não é só pela questão do dinheiro, é pela questão que eu gosto disso, de estar num ambiente novo, fazer uma coisa diferente, ver coisas diferentes na vida. Então eu falo isso pra pessoa. O que você fala nessa parte? Olha, Edmilson, assim, eu vou falar por experiência própria e de um amigo meu, um seguidor que se tornou amigo, que é o Aldo, né? Vou até mandar esse vídeo pra ele agora, que ele tinha um trabalho top lá no Brasil, graças a Deus ele pediu pro patrão para voltar e conseguiu. Ele, nada mais, nada menos, era motorista do presidente da Petrobras. Olha, cara, cargo de confiança, de executivo. E ele olhou pra mim e falou assim, Silas, do nada ele começou a me seguir e falou, Silas, eu quero ir pro Brasil, eu quero ir pra Portugal, o que você me aconselha? Eu falei, mano, primeira coisa, você trabalha do quê? Ah, eu sou motorista. Pô, mano, e você ganha quanto? Aí ele, mano, eu ganho quase 15 mil. Ai meu Deus, e o que você vai fazer aqui? 15 Aí não, mil, porque eu já não aguento mais. E eu falei, tá, e quais são os seus benefícios? Não, primeiro, 15 mil, quais são os seus benefícios? Eu tenho aqui o carro de graça da empresa, que fica aqui comigo, os carros de luxo do presidente, não sei o que, blá blá blá, e tal, e tenho isso, e assistência médica pra família inteira, escola particular pra não sei na onde, e eu moro aqui numa cidade lá que é só rico, a casa do cara é milionária, a casa, ele terminou de construir a casa dele agora lá, me mandou uma foto, esses dias me mandou um vídeo zoando comigo lá, então deve ter uns 2 andares a casa do homem, tipo, que é um corredor gigante a casa do cara. E aí veio pra cá, falei, não sei, mas eu acho assim, com um salário desse, eu acho que tipo assim, você vai chegar aqui, tu vai matar cachorro ali, que você não vai aguentar isso aqui, amigo. Não, que não sei o quê. Depois eu vou ver se consigo até achar a foto dele trabalhando comigo, pra você botar lá no canal. E aí ele veio, né, deixou tudo lá e veio primeiro. Ele ficou 20 dias aqui. Primeiro trabalho, ele veio, ficou na minha casa, né? Ele ficou na minha casa, esse é o seguidor que ficou na minha casa. Eu nunca fiz isso, mas como eu era homem e só tava eu na época que minha esposa ainda não tava, Aldo, vem pra cá e fica aqui em casa comigo. Pronto. Botei ele pra trabalhar no restaurante comigo. Foi 15 dias. Do nada, eu chego em casa, cadê as coisas do homem? Cadê? Nada, sumiu. Aí eu ligo pra ele, nada. Depois de 2 dias eu consegui falar com ele, já fiquei preocupado. Pô, Silas, fiquei com vergonha de falar pra você, mano, eu tô aqui no Brasil. Pra você ver, 15 dias. E lembrando que o caso do amigo dele, ele tinha condições de reverter isso a hora que ele bem entendesse. Não é a questão da maioria das pessoas, que às vezes, tem gente que vende casa, vende móveis, vende carro, investe tudo num sonho que ela ainda não... Chega aqui, se entendeu? frustra. Que ela então, não viu. Assim, pra gente ser rápido e objetivo, por exemplo, hoje eu vejo assim, se uma pessoa ganha, por exemplo, 5 mil no Brasil, não precisa nem ser 5. Se tem um casal, um ganha 3 e o outro ganha 2 e tem uma renda ali mais, no mínimo de 5 mil na casa, 4, vamos chutar baixo, 4 mil no Brasil.
eu acho que seria uma perca de tempo vir para cá. A não ser que, igual você falou, a pessoa tem um espírito aventureiro, tá cansado do Brasil, não quer mais ficar ali, ou mora num lugar perigoso e realmente quer ir ter paz, sossego, não sei o quê. Assim, agora se a pessoa ganhar no mínimo ali uns 4 mil no Brasil, eu acho que quando chega aqui, a chance de se frustrar vai ser 100%. 100% a pessoa vai ficar frustrada aqui. Isso que o Silas está falando é quando você realmente vem pensando na questão financeira, porque Portugal não é um dos melhores lugares para você, não vai ficar rico aqui. Não é um dos melhores lugares para você ganhar dinheiro. Então, assim, quando é na questão financeira, é isso que o Silas está falando, sabe? Você vai se frustrar. Agora, sim, se você tem o espírito aventureiro, é que nem no meu último emprego no Brasil, eu ganhava 6 mil reais. Eu troquei para vir para cá. Só que assim, eu faço as coisas, por exemplo, eu deixo de ter um carro novo. Hoje eu poderia ir lá comprar um carro novo e pagar uma parcela de um carro novo. Em vez disso, eu prefiro investir, pagar uma parcela de alguma coisa no Brasil. Então assim, você tem que entender que você vai tomar decisões que vai impactar diretamente na sua vida. E isso vai influenciar no meio de vida seu. E quando você tem uma família, aí é pior ainda. A responsabilidade é pior. Às vezes a gente sente e não liga, mas quando a gente vê nossos filhos sentir, esposa sentir, ou que seja o contrário, aí é complicado, né, Ciro? E o que a gente também, uma coisa que a gente sempre tem que falar, gente, o pessoal, o povo da conversão. Não, mas eu vou para Portugal, eu vou ganhar lá 960 euros, vai dar 4 mil aqui no Brasil. Gente, bota uma coisa na sua cabeça, vamos lá. Hoje, eu tenho um arrendamento que é assim, eu vou falar para você hoje que é sorte, porque foi uma seguidora que me passou essa casa, tá? Hoje eu pago 450 euros no arrendamento. Que lembrando que isso é um excelente. Excelente. Ainda não tá alto, tá? Não é a realidade de praticamente todo mundo. Eu pagava 700 euros no T1. 700 euros. Hoje eu consegui uma casa, gente. Hoje, depois de 3 anos, quase 4 anos em Portugal, aí sim. Olha só, quanto tempo, Edmilson? Quase 4 anos. 4 anos. Aí eu consegui uma casa de 450 euros, tá, gente? Então vamos lá. Vou pegar a calculadora aqui rapidinho, só pra gente fazer essa conta, pra vocês entenderem o que eu quero falar pra vocês. Quer ver, ó? Vamos lá, calculadora. 450 euros do arrendamento. Luz aqui em Portugal não é barato. Sim, tá? Principalmente no inverno. Aqui no inverno. Eu chego a gastar aqui por mês 100 euros de luz, tá, gente? 100 euros de luz. Água, 55 de água. Internet, plano para família. Internet, plano de família, telefone, isso aí eu tenho um pacote que eu fechei com a Mel, eu pago 60 euros, tá? 60 euros. Mas eu, minha esposa e minha filha, que somos 3, a gente gasta por mês aqui 400 euros para comer bem, tá? Para comer bem. Isso assim, gente, é comendo coisa boa, tá? 400 euros. Mas minha esposa paga 55 do passe. Eu gasto mais ou menos uns 80 euros de gasolina, de diesel, né, do meu carro, e mais uns 70 de portagem. Então hoje minha dívida atual, mais ou menos, é 1.270 para uma família. 1.270 para uma família. Isso lembrando que seu carro é parcelado, é que tá? Meu carro é parcelado. Tem uma parcela do carro, mais 210 do carro. Aí tem lazer, porque você vai, quando você vai querer levar sua família para um lazer, tem despesas eventuais médicas que pode acontecer. O Silas tá doente, ele teve que gastar esses dias, ele falou no store dele, foi 80 conto num dia de remédio. Num dia de remédio. Gente, 80 euros, depois de 3 dias eu gastei mais 25. E 80 euros, aí, mais 25, 105. E às vezes você fala assim, não, mas 105 euros, cara, é dinheiro. É dinheiro. Cara, então, dinheiro. só para vocês terem uma ideia, a minha dívida aqui, mensal, ou o custo de vida de uma família com 3 pessoas aqui, 1.480, tá? Então a gente vai colocar aqui 1.480 menos, 960, peraí, 1.480 menos 960, que é o atual hoje, ainda eu fico na dívida quanto aqui? 520. Por exemplo, minha esposa ganha mais 900. Não, peraí. Aí tem aqui 900, eu vou botar 900, que minha esposa ganha menos 500. Ou seja, o que vai sobrar pra gente, você ganhando aqui 2 salários mínimos, gente, com a dívida de 1.400, aqui, ó, 400 euros é o que vai te sobrar. Desses 400, é onde você vai tirar o seu lazer. Sim. Se você ficar doente, 100 já vai aqui pro espaço, vai te sobrar ali 100, 150. Você ganhando, repare, gente, você ganhando o salário mínimo aqui em Portugal, tá? Lembrando que nem todo mundo ganha o salário mínimo em Portugal, você consegue fazer um pouco mais. Mas então você tem que botar na sua cabeça que para você chegar em Portugal aqui com sua família, no mínimo 2 vai ter que trabalhar e ganhar no mínimo o salário mínimo, tá? E você já vai ter uma despesa aí com 3 pessoas de 1.500, vai, para arredondar, 1.500 com casa, carro, com tudo já.
com parcela de carro e tudo mais. Isso depois de você ainda passar por várias provações, que uma delas é encontrar um arrendamento. Que nem o César falou, dele é baixo, mas ele demorou para conseguir um arrendamento baixo. E quando você consegue mesmo com dinheiro no bolso, a média hoje, Lisboa, digamos assim, se não for em aldeia, for mais ali centralizado, uma média de 800 a 950 euros no apartamento. Se for ali mais aldeia, ali uma média de 700 a 750 euros, mais ou menos. Então, cara... Aqui no Porto tá a mesma coisa. Que o pessoal venha para Portugal com cabeça aberta e disposto mesmo para quem vir trabalhar, né? Quero mandar um abraço para todos os choferes, para todos os motoristas aí de Portugal, do Brasil. Não vou falar os nomes porque são muitos amigos que a gente fala um e depois, não falou o meu, então eu vou falar no geral. Já vou mandar um abraço para todos, né? Igual falar no meu Instagram, um beijo no coração de vocês. Sim. E é isso, que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Tô feliz demais de estar aqui, de conhecer você pessoalmente. Eu que agradeço, cara. E assim, pessoal, se a gente conversou sobre alguns temas, mas tem muita coisa. Isso é um universo com muitas possibilidades de dúvidas e tudo. Se tiver coisas que você tem dúvida, queira saber, manda para mim, manda pro Silas, vai lá no meu Instagram, o Instagram do Silas, fala aí, Silas, seu Instagram aí, pessoal. Silas Góes na Europa. Beleza, o meu é Edmilson, ônibus na veia, né, todo mundo só digitou lá no Instagram, já vai aparecer. É o primeiro, gente, é o primeiro, o homem é o primeiro da Europa. Quem me dera, manda dúvida, manda qualquer coisa que vocês queiram saber, um conteúdo assim, que eu tô com essa dúvida. De repente a gente programa live no TikTok, alguma coisa aí, então vai lá no TikTok também, procura pelos mesmos respectivos nomes aí, e a gente tenta aí tirar a dúvida da galera, pra galera pelo menos chegar aqui e ter a sorte que a gente teve. O Silas teve a sorte, graças a Deus, de encontrar o meu canal. Eu tive a sorte de encontrar outros canais. Quando eu vim pra cá, é que nem eu disse, a minha referência era Daniel, o Daniel do canal Vivendo na Europa, era o Márcio do canal Rota Lusitana, o Adriano, né, que trabalha lá em Luxemburgo. Então assim, quando eu vim pra cá eu tive referências. Graças a Deus, como eu comecei a fazer meus vídeos, o Silas, graças a Deus, também teve o meu vídeo como referência. E hoje muita gente que tá aqui também teve o vídeo dele como referência. E é assim, gente, um ajudando o outro e a coisa vai indo, né, não, Silas? Se Deus quiser, meu mano, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado por você ter vindo aqui doente, disponibilizado esse tempo. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado, viu? Edmilson do canal Ônibus na Veia. Até a próxima. Valeu!